Está faltando luz por fora, mas por dentro estamos cheios de luz. Nessa primeira parte, nós vimos a ação da palavra como aquela espada afiada de 2 gumes, uma palavra que é viva e eficaz. É uma palavra que trata, que corta, que expõe, que divide. Mas a palavra de Deus também nos mostra um outro aspecto da ação da palavra ligado à ação que Cristo está operando em nós e na igreja, e ligado também aos tempos finais. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Aqui diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora preste atenção, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora o versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui nós vemos já o resultado final da palavra. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas como nós ganhamos isso? É por meio da lavagem de água pela palavra. Louvado seja o Senhor. Essa questão da lavagem de água pela palavra, nós precisamos ir para Êxodo 30. Êxodo 30. Versículos 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Aqui nós vemos a bacia de bronze. Nessa bacia, Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, que tinham que se lavar antes de começar a ministrar ao Senhor e mesmo servir ali na tenda da congregação. Vamos olhar Êxodo 38, versículo 8. Êxodo 38, 8. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação.
Vamos ler mais Tito, capítulo 3. Eu vou ler essa série de versículos para que tenhamos uma visão sobre a questão da lavagem da água pela palavra. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel esta palavra. E quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amados irmãos, nós temos aqui o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós temos o lavagem da água pela palavra, mas o lavar regenerador e renovador. O que é regenerador é que regenera, nos faz nascer de novo, e renovador é que nos renova e nos torna novos. Preste atenção, amados irmãos, quando Hebreus 4:12 fala que a palavra é viva e eficaz, ali está a conexão com o Espírito, porque o Espírito é que torna a palavra viva para nós. Por isso é tão importante nós exercitarmos o nosso espírito. Agora, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós podemos ver aqui, amados irmãos, amadas irmãs, que além da palavra ser como uma espada afiada de dois gumes, a palavra também é como água, mas não uma água qualquer, é uma água que regenera, que renova. Por isso é uma água capaz de remover manchas, rugas, máculas e tirar defeito. Realmente precisamos permitir a operação da água, mas como nós vamos permitir a operação da água, dessa lavagem da água pela palavra? É pela porção de Êxodo 30 e Êxodo 38 que nós lemos, que nós podemos ver. Primeiro, Êxodo 38, versículo 8 diz que a bacia de bronze foi feita com que material? Foi feita com bronze. Mas que bronze? O bronze que veio do espelho das mulheres que serviam no templo. Você sabe que no passado o espelho não era de vidro, era de bronze, um bronze polido. E a pessoa podia ver a sua própria imagem. Isso quer dizer o quê? Primeiro, bronze significa julgamento. Segundo,
espelho de bronze. Isso quer dizer que nós, quando nos achegamos à palavra de Deus, essa palavra de Deus é como um espelho que mostra a nossa verdadeira face, a nossa verdadeira condição. E como é de bronze, mostra que Deus está sempre olhando, porque Deus há de julgar a nossa situação. Amém. E é pelo fato de saber isso que nos mostra que, então, pelo fato do altar de bronze ser feito de espelho, isso quer dizer, eu preciso ver a minha condição. Sim. E por isso eu me lavo na água da palavra. Amém. Isso é algo de grande importância. Amém. E eles lavavam as mãos e os pés. Nós temos que ver que essa lavagem da água não é igual a nós sermos lavados pelo sangue. É algo diferente. A lavagem, a questão da aspersão do sangue. O sangue sobre nós é para nos salvar da condenação. Mas a lavagem da água é para regenerar e renovar o nosso ser. E aí, nós precisamos prestar atenção ao seguinte: eu preciso ver a minha condição. Eu não posso tentar encobrir. Eu não posso tentar esconder. Eu não posso tentar pôr a culpa nos outros. Porque se for assim, eu nunca vou me lavar. Eu preciso ver a minha condição e eu me lavo na água da palavra, me lavo pelo Espírito. Eu quero que os irmãos ainda prestem atenção. Êxodo 30, quando fala dos sacerdotes se lavarem, nós não podemos nos esquecer que nós hoje somos uma nação santa. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação de sacerdotes. Amém? Então, tendo essa condição, precisamos ainda prestar atenção ao seguinte ponto. Quando a Bíblia fala dos móveis, de cada utensílio daqueles móveis, altar, mesa, tal, ali do tabernáculo, sempre foram dadas medidas. Mas, quando menciona a bacia de bronze, não fala de nenhuma medida. O que isso quer dizer? Que a ação dessa água da palavra, a ação do Espírito, é sem medida. Não tem restrição. Você pode dizer: eu estou muito sujo. Vai ter água suficiente. Vai ter Espírito suficiente. Segundo ponto: por mais limpo que o sacerdote saísse da sua tenda, na hora de ministrar, tinha que se lavar. E preste atenção, ele estava ali se lavando no tabernáculo, né? Na tenda da congregação, ali, entre o tabernáculo e o altar. Isso quer dizer o quê? Por mais limpo que você saia da sua casa, na hora que você está com os irmãos, você tem que se lavar. Amém. Porque uma coisa é estar sozinho, outra coisa é quando você está com os irmãos.
você vai ministrar, você vai servir, você vai funcionar no corpo. Quando você está somente você e Deus, é uma coisa. Mas quando você está você, os irmãos e Deus, é outra coisa. Sim. Nós temos que nos lavar. E ainda mais. Tiago 1:23. Tiago 1, vamos ver a partir do versículo 21. Melhor, Tiago 1, a partir do versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, preste atenção, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Oh, Senhor. Não somente isso, preste atenção ao 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se eu só leio e ouço, mas não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Porque ao ler e ouvir eu não pratico, é porque eu não deixo a palavra me salvar. Porque quando a palavra me salva, eu pratico. E agora, olha só o versículo 23. E olha a conexão com o Êxodo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. 24. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Essa é a situação que muitas vezes nós vivemos. Na reunião ouvimos a palavra, e a palavra é como um espelho, mostra a nossa condição e a gente diz, fui tocado. Puxa, que palavra maravilhosa. Mas eu não tomo a palavra para o meu interior, e eu não deixo a palavra operar em mim, por isso eu não pratico. Daí sou como essa pessoa que se olha no espelho e quando volta para casa se esquece de como era. Não é essa muitas vezes a nossa experiência? Sim. Oh, fui tocado. Chega em casa, liga a televisão e esqueceu tudo. Tudo passou. Foi tudo embora. Continuamos os mesmos. Mas aqui fala, se você se viu no espelho, vá se lavar. Amém. Deixa a palavra lavar. Amém. Deixa a palavra salvar. Amém. E a palavra operar no interior. Amém. Salmo 24. Salmo 24. A partir do versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Preste atenção. Limpo de mãos quer dizer que lavou nas mãos na bacia de bronze.
e puro de coração. Nós vamos daqui a pouco ler um outro versículo que os irmãos daí vão entender. Que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós precisamos saber uma coisa, meus irmãos, nós estamos na casa de Deus. Eu preciso de mãos limpas e coração puro. Amém. Se eu não tiver mãos limpas e coração puro, eu vou morrer. Isso é que Êxodo 30 fala. Se não lavar as mãos e os pés, se o sacerdote não lavar, vai morrer. Precisamos saber que não podemos tocar nas coisas de Deus de uma maneira qualquer. Agora, vamos ler Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 22. Vamos ler a partir do 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui temos o sangue, aqui nós temos a sua carne que foi rasgada, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora o 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo coração purificado de má consciência, isso é ligado ao sangue, e lavado o corpo com água pura. Nós temos aqui coração e corpo. Isso não se refere coração e corpo físicos. Ele tem um sentido espiritual aqui. Coração é interior, o corpo é exterior, é o que é visível. Isso quer dizer, eu sou uma pessoa lavada pelo sangue, certo? Meu coração está purificado de má consciência, mas também sou alguém lavado com água pura da palavra, que renova meu ser, que me leva a viver a palavra de Deus. Porque no final nós podemos ver em Efésios 5, o Senhor vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O que quer dizer gloriosa? Significa cheio da expressão de Deus. Amém. Amém. Amém? Ok. Por que, amados irmãos, nós estamos tocando as coisas nesse sentido? Nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Quero ler com os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu 2:9 diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Amém. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém. E neste lugar darei a paz,
diz o Senhor dos Exércitos. Para nós compreendermos esse sentimento, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, precisamos ir para Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Aleluia! Quem dentre vós, olha atenção, preste atenção a esse versículo 3. Aleluia. Tá funcionando. Tá ligado. Aleluia. Obrigado, Senhor. A luz voltou. Amém. Luz por fora e luz por dentro. Versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Nós sabemos que o povo havia construído o primeiro templo, e era um templo glorioso, feito do melhor material. Mas depois, devido aos pecados do povo, eles entraram em degradação e o templo foi destruído. E Deus chamou para eles voltarem e restaurarem o templo. E eles agora estavam restaurando o templo. E aqui diz: quem tinha contemplado aquela primeira casa na sua primeira glória? E agora, quem estava vendo esse templo, na verdade ainda inacabado? O Senhor disse: não é isso que você está olhando como nada aos vossos olhos comparado ao que era antes? Mas o Senhor falou no versículo 4: sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué, e tu, todo o povo da terra, sê forte, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Agora preste atenção no versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Vemos aqui a palavra e o Espírito. Ele disse: você está olhando agora para esse templo e parece nada comparado ao primeiro templo, mas vocês têm palavra e Espírito. E aí diz o Senhor, versículo 6: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e coisas preciosas todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, minha é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. O Senhor diz que iria abalar as nações. E o versículo 7, onde se diz: as coisas preciosas de todas as nações virão. Existe uma outra tradução que é melhor, que diz o seguinte: e virá o desejado de todas as nações, se referindo ao Senhor. Amém.
Significa que o Senhor vai fazer abalar todas as coisas para que Ele venha. E vai encher de glória a casa. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Mas irmãos, vamos olhar a nossa realidade hoje e aplicar então para a nossa condição. Toda vez que nós olhamos para a igreja, o que deve ser a vida da igreja, nós sempre vamos para Atos 2, não é? Atos 2, a partir do versículo 42, nos mostra uma vida da igreja gloriosa. E é uma referência, e é a referência que nós temos, e é gloriosa mesmo. Se nós dermos uma olhada em Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é algo maravilhoso? Você olha isso aqui, todos nós olhamos e diz: Senhor, que coisa maravilhosa. E quando vemos a nossa condição comparada a essa, o nosso sentimento é o mesmo do que ali Ageu, não é? Nós nos sentimos como nada, porque esse padrão de Atos 2 é uma coisa tão maravilhosa, e nós nos sentimos como nada. Mas, amados irmãos, eu quero mostrar algo para os irmãos. Primeiro, ali em Atos 2, nós temos o começo. O que é que os nossos irmãos naquela época tinham? Eles tinham todo o Novo Testamento? Não. Tinha ou não tinha? Não tinha. Eles tinham a vida de Deus, tinham o Espírito, tinha o ensinamento dos apóstolos, não é? Mas eles não tinham todo o Novo Testamento. Ali era o início da igreja. Nós estamos vivendo os tempos finais. Nós estamos vivendo os tempos que antecedem a volta do Senhor. Isso significa, nós estamos vivendo os tempos em que a igreja vai ficar madura, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Lá eles tinham o início. Nós estamos vivendo a época em que a noiva estará preparada. Se a noiva estivesse preparada naquela época, o Senhor já tinha voltado em Atos 2, não é? Então, amados irmãos, a glória na igreja nos tempos finais deve ou não deve ser maior do que no início? Deve ou não deve? Deve. E por que não tem? Por que não tem? Porque nós não deixamos. Olha só, o que eles tinham? Ensinamentos apóstolos. Claro, eles tinham a vida divina, eles tinham o Espírito, e hoje nós temos vida divina e nós temos o Espírito 7 vezes intensificado, não é? Eles tinham o ensinamento dos apóstolos, que estava logo no começo, e nós temos hoje todo o Novo Testamento. Nós temos mais ou não do que eles? Sim. Mas
O que eles tinham? Eles tinham comunhão. Essa comunhão no ensinamento dos apóstolos. Então eu quero fazer a seguinte pergunta: qual é o nosso grau de comunhão? Ou nós temos comunhão ou ficamos toda hora julgando, condenando, criticando? Sabe o que é comunhão? Comunhão é deixar a vida fluir. Deixar a vida fluir entre nós. Eles tinham partir do pão. Nós temos partir do pão? Sim. Temos. Quem tem mais realidade do partir do pão? Nós ou aquela época? Nós deveríamos ter, mas temos. Eles, as orações. Quem tinha mais oração? Irmãos, nós temos que ver onde nós estamos falhando. Por que nós não temos a glória da primeira casa, quando a glória da última casa deveria ser muito maior? É porque nós não estamos deixando. O Espírito operou neles, tal forma que tinha tudo em comum. Hoje nós lutamos pelo que é nosso, somos egoístas. Distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Porque eles podiam ter tal viver e nós não podemos? É porque nós não deixamos. Porque na verdade nós temos a mesma vida que eles receberam. Nós temos o mesmo Espírito que eles receberam. Nós temos mais palavra. Amados irmãos, se hoje nós não temos, é culpa nossa. É porque nós não deixamos a palavra operar em nós. Nós não temos simplicidade. Nós somos complicados demais. Aqui ele diz: tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha o coração aqui. Então, o que nós precisamos hoje compreender? Que o Senhor precisa tirar o que está impedindo a glória da última casa ser maior do que a da primeira casa. E qual é a maneira de Deus fazer isso? Claro, nós temos ali a palavra, seja como espada, seja como água, operando. Agora nós vamos ver mais um ponto no que diz respeito à palavra. Vamos para Ageu de novo. Ageu 2. Ageu 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei de glória esta casa. É porque nós temos tantas coisas dentro de nós. O que o Senhor tem que fazer? Tem que abalar. E aí, para compreendermos melhor, vamos para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 25 em diante. Irmãos, preste atenção. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Olha, essa palavra foi
endereçado aos hebreus: não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. A voz, a palavra do Senhor abala a nossa estrutura. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Isso é igual ao que está em Ageu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amém. Então o Senhor vai abalar a nossa pessoa para remover tudo que é abalado, para que o que não é abalado permaneça. Amém. E aí, versículo 28: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Aqui nós podemos ver que o Senhor quer remover todas as coisas que são abaladas, porque nós vamos herdar um reino inabalável. E é a palavra de Deus que vai fazer abalar, é a voz de Deus que vai fazer abalar todas as coisas. Mas, olha só, nós vamos, preste atenção, versículo 28, irmãos: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Quer dizer, tem muitas coisas que serão removidas, mas a graça permanece. Nós vamos reter a graça, pela qual sirvamos a Deus. Aqui mostra que eu sirvo a Deus, eu não sou uma pessoa parada, eu tenho participação nessa edificação, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas, irmãos, nós precisamos entender o que Deus quer fazer hoje. Se você compreende, você vai deixar Deus fazer. Se você não compreende, você não deixa Deus fazer. Mas uma coisa é certa: a glória da última casa será maior que a primeira. Amém. A questão é: nós vamos ou não vamos participar disso? Amém. Eu terei parte nisso ou não? É importante participar disso. Amém. Um dia a igreja estará edificada. Estará ou não? Sim. Lembre-se, o Senhor vai fazer uma pergunta para você. Você participou? Você participou ou foi só um espectador? Aquele exército montado em cavalo branco, aquele exército participou. Irmãos, quanto tempo nos resta para participar?
Se nós olharmos para Ageu 2, ele diz assim: ora pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, sê forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte. Preste atenção, o Senhor não está falando somente para Zorobabel, que tipifica a realeza, ou não falou somente também para Josué, que tipifica o sacerdócio. Falou também para todo o povo da terra, de ser forte do Senhor e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Se todos nós participarmos, como aqueles primeiros irmãos participaram em Atos 2, a glória da última casa será maior do que a primeira. E isso vai acontecer, amados irmãos, quer nós queiramos ou não, vai acontecer. Amém. Porque Deus determinou isso. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, eu quero participar. Amém. Naquele dia, diante do Senhor, se eu perguntar: Miguel, você participou? Eu quero dizer, poder olhar para o Senhor: Senhor, foi pela sua graça, foi pela sua palavra, foi pelo seu Espírito que eu participei. Obrigado, Senhor. Amém. Enquanto essas coisas, olha só, hoje tem duas grandes coisas acontecendo nesse mundo, falando de uma maneira genérica. Duas coisas. Primeiro, a edificação da grande Babilônia. Segundo, a edificação da casa de Deus. É isso aí. Nós participamos de qual edificação? Sim. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. E em Ageu, o Senhor toca num ponto. Ageu 1, versículo 4. Aliás, vamos ver a partir do versículo 3. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Nossa. Não é só uma questão de falar, também é uma questão de atitude. Qual é a nossa atitude? Nossa atitude é de que ainda não é tempo de edificação. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal
sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Agora, capítulo 2, versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. O Senhor diz, antes de você colocar, preste atenção. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, agora, tá? Desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Não há somente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde esse dia, vos abençoarei. Aleluia. Mas, irmãos, nessa terra tudo passa, mas a edificação da casa do Senhor fica. A bênção vem para a casa do Senhor. Assim deve ser o nosso coração. Então, eu quero dizer uma coisa, amados irmãos. Quando eu estava preparando essa conferência, buscando diante do Senhor que falar, isso pesou no meu coração. Por quê? Porque a promessa de Deus é que a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu creio que eu vou ver isso. Você crê que vai ver isso? Mas você vai ver se você participar. E é isso que Deus quer. E porque nós amamos o Senhor, se o Senhor quer, nós também queremos. Por isso, por que o Senhor hoje está falando conosco com o livro de Romanos? Romanos é Evangelho de Deus. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Senhor quer nos salvar e remover todos os obstáculos, para que a glória dele se expresse no viver de cada um de nós. Não é? O Senhor quer isso. E é isso que vai acontecer. Por isso, também, porque nós estamos vendo o livro de Filipenses? Porque nós devemos esquecer as coisas agora que para trás ficaram e devemos correr para o alvo. Amém. Não é? Correr para o alvo, olhar para o Senhor, conquistar aquilo para o que nós fomos conquistados por Cristo. Amém. Não olhando para outras coisas, só olhando para o Senhor. Amém. É por isso que o Senhor está falando conosco hoje. Ele quer que as igrejas aqui na região do Triângulo Mineiro tenham essa glória e expressem essa glória. E eu digo, irmãos, é possível. É possível. Diga para o irmão que está ao seu lado, é possível. É possível. Mas eu tenho que deixar, certo? Eu tenho que deixar o Senhor operar em mim. Tenho que parar de encobrir, tenho que parar de me esconder e parar de pôr culpa nos outros. Me colocar diante do Senhor para o Senhor operar. Amém.
e ele vai ser expressado em nosso ser. Romanos fala. Vamos ver Romanos. Na verdade, tudo isso está dentro da palavra de Deus. Romanos 8, 29 e 30. Vamos ler, tá bem? E preste atenção que o tempo do verbo aqui é passado. Significa que para Deus já aconteceu. Significa que vai acontecer isso aí. Para nós vai acontecer, mas para Deus já aconteceu. Tá? Romanos 8, 29 e 30. Vamos ler juntos? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o Senhor. Nós vamos parar por aqui. Nós continuamos amanhã de manhã. Tá bem? Vamos fazer pequenos grupos e ter comunhão sobre essa palavra.